Lídia para ela dividir essa tela comigo e ela vai apresentar essa mulher comum, né? Eu fiz a chamada a partir de algumas sugestões de texto que a Lídia passou para mim e o que me chamou a atenção foi ser comum, né? Porque eu vejo assim, às vezes a gente olha pra gente e a gente se acha simples demais. E a gente fica pensando, né? E mas será que o Senhor, será que eu, logo eu? E sim, logo você. É você que Deus quer usar. E nós vamos falar de uma mulher que era muito comum. E eu vou chamar a Lígia agora para compartilhar essa tela comigo. Envia essa live para mais pessoas. Na outra teve algumas divergências de conexão, caiu e estamos no estreito, mas Deus é conosco. Olha ela aí. Paz do Senhor, querida. Oi, Cris, a paz, tudo bem, querida? Bom, Tudo bom? tá Como no é que você cenário novo, tá? hein? Eu vim pro quarto porque os meninos estão lá no outro quarto, aí eu tive que vir pro meu quarto. Ah, tá. Eu tô bem, Como é graças que você tá? Tá bem? a Deus, bem. Falei igual a Sudamita, estou bem, graças a Deus, estou muito bem. Ai, que bom. É o que vocês não sabem, é que assim, no dia que acontece a live, acontece de tudo e mais um pouco. E desde ontem ali a gente estava conversando e a gente pela outra, as coisas estavam no estreito, mas Deus nos ajuda, assim como ele já falou, né? No óleo, na unção e vamos seguindo para o Senhor nos capacitar. Oi, Verdade, pausou. verdade, estamos tudo Acho bem. que É assim, quando para mim o dali já tá rodando. Para vocês, como é que tá? ai, meu pai amado, Eita, Jesus. Deus do céu, melhorou? Será? Eu vou. Foi? Eu Eita, tô, Jesus. Eu e ouvindo, Priscila. eu tô te Você ouvindo tá bem. ouvindo bem? Mas a sua imagem para mim sumiu. Ficou a bolinha rodando, rodando. Sumiu? Tô sem imagem, então? Me chama de novo, Sumiu. me Agora chama. você voltou, mas continua essa bolinha rodando. É peleja, é peleja. Ai, meu Deus do céu. Quer me chamar de novo? Quer me Oi, chamar de novo? voltou. Vou chamar de novo. Deixa eu Tá, então, tirar. Vou tirar ela para tentar chamar ela novamente. Deixa ela entrar, a gente fica na oração. A gente conta com vocês. Não é fácil, não é fácil estar aqui, não, viu? É bem estreito. O inimigo ele tenta se levantar, as conexões caem, os barulhos acontecem, mas vamos lá. Tá aparecendo normal para vocês? Eu que não tô aparecendo? Ô, Jesus amado. Oi, vou chamar ela agora de novo. Vai ser bênção. Quando começa assim, é porque vai ser bênção. Jesus amado. E aí, como que tá o som? Está bom? Tá. Para mim tá bom. Como é que tá, pessoal? Dá a notícia, por favor. Quando começa assim, com as dificuldades, é porque a gente sabe que vai ser bênção. Vai ser benção, vai ser benção. Semana É, tá de guerra, tá de guerra. Quando a gente decide fazer aquilo que Deus propõe no nosso coração, existe que não quer deixar, mas em nome de Jesus vai sair, vai sair. Então, Cris, é muito bom estar aqui, muito bom estar com você, falar dessa mulher que eu sou apaixonada. Foi a primeira mulher que eu falei, a primeira história que eu contei para a Priscila, um dia a Priscila fosse comigo, mãe. Na Bíblia só tem história de homens, não tem de mulheres guerreiras. Aí eu falei com ela, eu vou te contar a história de uma mulher que ela é linda, linda como você. E essa mulher se chama Esther. a gente revelou agora. Revelamos, revelamos o nome da mulher.
Ela chama-se Esther. Mas antes de falarmos sobre Esther, vamos dar um resumo assim, muito rápido sobre o rei Assuero, que foi o rei que ele reinou em 127 províncias, 127 regiões, então é um rei muito poderoso, muito rico. E um dia o rei Assuero fez um banquete para os seus servos, seus representantes na festa, para apresentar a sua riqueza, para fazer fez uma festa. E acredita você que essa festa durou 6 meses, 182 dias, muita festa, né? Muita festa. Muita festa, muita festa. E depois que passaram esses 6 meses de festa, ele fez mais 7 dias para comemorar esses 6 meses. E nesses 7 dias, ele chamou toda a população de Suzã, a região onde era o seu reinado. E em um certo momento, ele pediu para chamar a rainha Vasti, a sua esposa, porque nessa festa só tinha homens, mulheres não entravam, só entravam mulheres se o rei chamasse. E ele queria apresentar Vasti para os governadores, os príncipes, os servos. E Vasti não foi. Vasti não foi, ele pediu o eunuco para chamar Vasti, Vasti recusou e não foi. O que eu entendo, Cris, nesse momento, é que o rei, ele às vezes manda nos chamar. E nós estamos tão ocupados com nossas amigas, ocupados com nossos afazeres, e nós não vamos, nós não atendemos o nosso rei. E a Vasti estava entre as amigas e foi chamada 2 vezes, o eunuco chamou a Vasti 2 vezes, ela falou que ela não iria. Vasti, ela rejeitou o chamado do rei. E quando nós rejeitamos o chamado do rei, o céu preenche a nossa cadeira. A nossa cadeira que ficou vazia, porque o rei mandou nos chamar. Então, quando ele manda nos chamar e nós não vamos, ele preenche a nossa cadeira. É importante sabermos que a obra de Deus não vai parar. Se o rei nos chamar e nós não formos, a obra de Deus não vai parar. O rei chama outro para colocar nosso lugar e levanta outro para colocar nosso lugar. Às vezes, as nossas atitudes de rebelião faz com que Deus levanta outra pessoa. Só por rebelião nossa. Quando nós falamos, não, eu não quero, agora não dá, eu estou ocupado. Então, por rebeldia, ele fala, tudo bem, a obra de Deus não pode parar, então eu levanto o outro. Eu tenho uma anotação aqui que fala o seguinte, que eu não valorizo, tem muito lugar na fila dizendo, Deus, quando será a minha vez? Tem tantas pessoas na vez, e Deus chama a primeira vez, a gente fala, não quero. Chama a segunda vez, a gente fala, não quero. E existem pessoas na fila dizendo, Deus, eis-me aqui, me chame, eu estou me preparando. Então, minhas lindas, quando o rei te chamar, mesmo que você não queira, mesmo que você não saiba, fala, eis-me aqui. Porque o rei, ele sempre está nos chamando. Sabe, tá? Parece que parou um pouco, não? Tá tudo bem? Para mim, o Falhou? seu que tá rodando, para você, o meu, tem hora que tá pausando, eu não sei por quê. Para mim o seu pausa, para mim o seu que está pausando, mas já tudo bem até De agora? vez em quando. Pessoal, tá a conexão das duas, como é que tá? O pessoal que tem que avisar, né? Porque em cada casa a conexão chega de um jeito. Né? A gente não tem muito controle. Realmente, o vídeo pausou 2 vezes. Mas pode continuar. Tá. Aí no versículo 2 fala que passaram-se o tempo. Eu estava dando uma estudada e esse passar-se o tempo foi um tempo de 4 anos que Vasti foi embora, o rei Assuero ouviu os conselhos dos seus servos, que falou para mandar Vasti embora, porque se não mandasse ela embora, quando acontecesse outras reuniões que os outros homens chamassem suas esposas, eles poderiam rebeliar contra o esposo, porque a rainha não ouviu o chamado. Aí depois passaram-se 4 anos, o rei Assuero sentiu falta de Vasti, teve saudade, né? Sentiu muita falta e ele ficou meio entristecido. Nesse período ele foi para uma guerra, ele perdeu a guerra e ele voltou entristecido. Aí deram outra sugestão. Ele deram outra sugestão que para ele convidar, chamar as mulheres bonitas, formosas, vistas da região, que ia acontecer a primeira seleção de mulheres. Iria escolher uma Miss. Foi o primeiro concurso de Miss que surgiu na Bíblia, foi no tempo
que foi escolhida a rainha Esther. Aí os rapazes, os jovens, os eunucos que serviam ele, falou, vamos fazer um concurso. E a literatura fala que eles convidaram 400 mulheres para esse concurso. E nesse concurso, entre várias mulheres, teve uma diferenciada, uma foi chamada, uma foi selecionada. E o nome dela era Radassa. Antes ela chamava Radassa. E Radassa, que significa murta, murta é um arbusto que nasce no deserto, mas tem assim um aroma muito agradável, é uma planta. Radassa, essa planta, ela cresce no deserto árido, mas não é no deserto árido que, mesmo o deserto árido sendo desfavorável, isso não quer dizer que você não vai crescer. Mesmo que você esteja num deserto desfavorável, o que vai fazer esse deserto ficar favorável é você. É a sua qualidade, é o seu estudo, é a sua doutrina, é a sua sabedoria, é você ser uma mulher de Deus. Não depende do deserto. O deserto pode ser árido, pode ser um deserto que o plantio não é adequado. Mas quem foi que te plantou lá? Quem te colocou lá? Quem foi que plantou você nesse deserto que não é um deserto que floresce? Radassa floresceu nesse deserto, porque quem plantou ela lá foi Jesus Cristo. Então, quem te plantou? Aonde você está, mesmo o seu deserto não sendo um deserto árido, sendo um deserto desfavorável, mas quem foi que te plantou? O importante é quem te plantou. Então você vai florescer aí. Você não vai florescer lá, você não vai florescer acolá. Você vai florescer aonde Deus te colocou, independente de qual seja o seu local, independente de qual seja o seu deserto. Aí Radassa, nesse período, foi mudado de nome, aí foi mudado o nome para Esther. Esther quer dizer estrela. Olha que diferença, de Radassa, morta, para Esther, Esther quer dizer estrela. Mesmo Esther sendo uma estrela, a estrela brilha em qualquer lugar, Esther era simples, ela era humilde, ela não ficou envaidecida com o nome dela, Esther. Ela ficou envaidecida sabendo que o significado do seu nome era estrela. Ela, muito formosa, muito bonita, e quando Esther chegou, os guardas acharam graça a Esther. Acharam formosura, acharam beleza na Esther. E eles começaram a cuidar, temos um cuidado assim, especial com Esther. Entre essas 400 mulheres que foram selecionadas, sobraram-se 7. Essas 7 foram levadas para casa. Lá elas eram cuidadas, lá elas eram oferecidos alimentos especiais, diferenciados, porque dessas 7 seria selecionada a rainha do rei. Agora é interessante, órfã, escrava, ela teve graça. O que impede você de sorrir? Você é órfã? Você é triste? Você não tem uma condição financeira? Quem é você? Por que você não sorri? Por que você não é feliz? Esther não tinha mãe, foi criada pelo tio Mardoqueu. Esther era sozinha e ela era graciosa. Os eunucos acharam graça, ela era diferente, ela fez a diferença, mesmo ela sendo escrava. E a história conta que os pais delas foram levados à escravidão e lá eles morreram. Esther, ela é graciosa. Então Esther foi selecionada. E outra coisa interessante de Esther, que ela era obediente. Ela tinha o tio Mardoqueu. O tio Mardoqueu deu alguns trâmites, né, algumas ordens para ela, e ela falou: você não fala de onde você é, qual é a sua origem, que isso pode atrapalhar toda a situação, todo o plano, e ela foi obediente. O que eu também presto atenção que Esther, ela ganhou o trono por ser obediente. Vasti perdeu o trono por desobediência. 2 rainhas, 2 tronos e 2 decisões tomadas de forma diferenciada. Então, às vezes, nós não estamos sabendo tomar certas decisões. E quando nós não sabemos tomar certas decisões, nós perdemos o trono,
nós perdemos a bênção. Eu quero falar o trono, quero simbolizar a bênção. Nós temos que saber tomar decisões na hora certa. 2 rainhas, 2 tronos, 2 bênçãos. E por tomar decisões diferenciadas sem sabedoria, Vasti foi perder o trono. E Esther, legal também que Esther ficou no spa, né? Foi o primeiro spa que a Bíblia cita. Esther ficou no spa durante 1 ano. Olha que delícia ficar no spa durante 1 ano, sendo cuidado. 6 Quem meses. era ela, né, Lígia? Quem era ela, né? Uma órfã, uma pessoa que não tinha casa, que não tinha os pais, que não tinha, né, não tinha ninguém, pobre, não tinha a sua casa, porque precisou ser adotada. E aí a gente percebe a vida dela mudando, né? Então, acho que quando a gente começou a falar dessa mulher comum, Esther era uma mulher comum, né? Uma mulher comum que passou algumas situações que não tão comuns, né? Ser levada como escrava, né? Ter perdido os pais, talvez, nessa leva, né? De ter sido tirada da sua cidade, ser levada, e aí, de repente, é adotada, de repente, sem perspectiva nenhuma, quem sou eu, quem eu vou ser, será que vou ser alguma coisa? Não tenho ninguém, não tenho riqueza, não tenho família, não tenho nada, não tenho ninguém por mim, e de repente a vida dela muda por completo, e tá ela lá 1 ano no spa, olha que coisa. Não tinha, e, assim, e por ela não ter sido criada com a mãe, acredito que aqueles cuidados de mãe, aqueles ensinamentos de mãe, ela não tinha. Porque a Bíblia não cita Sim. a esposa de Mordecai, cita só o tio. Então, de repente, ela não tinha aqueles traços femininos que uma mãe vai passando para uma filha. Então, a vida de Esther foi mudando, foi galgando. Olha como Deus faz com aquele que ele Até o nome, né? Até o nome. até o nome. Até o nome. E, de repente, uma órfã, ela estava num spa. E foi um spa de 1 ano. 6 meses ela era tratada com óleos de mirra. Gente, mirra é uma delícia. Óleos essenciais. Uma delícia. E os outros 6 meses ela era tratada com unguento. Eu estava lendo que eles faziam fogo. E nesse fogo, eles colocavam pedras e cobria a cabeça e você ficava ao lado daquele fogo com todo coberta para o perfume penetrar na sua pele, nos poros, entrar na sua pele. Imagina que seda era a pele de Esther, que mulher privilegiada. E nesse período de 1 ano ela foi sendo tratada, mas as mulheres iam passando pelo rei Assuero. O que acontecia? Elas iam lá no palácio, ele passava a noite com ela, não agradava, ela voltava para a casa das mulheres. Passava passa um dia, chegou o dia da Esther. Esther chegou, foi até o palácio. Quando chegou até o palácio, o rei Assuero, assim, amor à primeira vista, achou graça em eu acredito que foi um dia assim que Deus preparou. Tem dia, Cristo, que Deus prepara para achar graça em nós. Quando foi que ele achou graça em mim? O dia que eu declarei ele como meu Salvador. Eu tenho certeza que naquele dia ele achou graça em mim. Quando é que Deus achou graça em você? O dia que você nasceu, o dia que você escolheu ele para ser o seu Deus. Tem um dia que Deus separa para nós. Nós estamos no lugar certo, no dia certo. E aquele dia, quando Esther chegou até o rei Assuero, a Bíblia cita que ele amou Esther, achou graça em Esther, achou favor em Esther, pegou a coroa, que era de Vasti, e colocou em Esther. E muitas pessoas, a Bíblia cita também, que muitas outras mulheres passaram por ali, mas ele não achou graça em nenhuma delas. Deus fez com que os olhos dele voltassem para Esther, porque futuramente Deus já tinha um plano. Às vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer conosco naquele momento. Tenha certeza, minha linda, aonde você estiver, se Deus escolheu você para esse momento, tenha certeza que Ele tem um futuro garantido, que Ele quer te usar em algo lá no futuro.
E agora ele está te preparando, ele está te treinando, está te deixando em um spa para te preparar para no futuro você estar fortalecida, para no futuro você estar perfumada, para no futuro você estar pronta para fazer a obra dele. E Esther foi, né? Tornou-se a rainha. Aí, como o rei Assuero gostava de festa, o rei Assuero fez outra festa e convidou a todos para apresentar a rainha. E a história vai passando o tempo. Tem o tio dela, o tio Mardoqueu, que ele ficava na porta, né? Ele era o administrador, ele ficava na porta do palácio. E a mãe, que era um dos diretores, a mão direita, do rei Assuero. O tempo foi passando, o rei Mardoqueu chegou perto, ele passeava ali pelas portas para ver como que estava sendo cuidada, bem cuidada. Ele ouviu uma história que alguém queria matar o rei Assuero. Aí ele foi e contou para Esther, olha, alguém quer matar o seu esposo. Ela foi, conversou com o esposo e verificaram isso e realmente isso havia acontecido. Pegaram essas duas pessoas que estavam manipulando a morte do rei e mataram, eles foram mortos, enforcados. E o tempo foi passando, o tempo foi passando. Só que existia Amã, cruel Amã. Amã, por ele ser a segunda pessoa do rei, ele queria que você sumiu, agora apareceu. Agora... Aí Amã foi e ficou irado porque ele passava na portaria e Mardoqueu não abaixava, não se inclinava para ele. Ele falou, não, isso não pode acontecer. O que eu vou fazer? Ele juntou-se, tiveram uma ideia, ele juntou-se com os homens, para eu vou chegar lá perto do rei e vou falar com o rei, que eu vou mandar matar a mãe. Por que ele não curva-se a mim? Mas nesse mesmo dia que Amã pensou em fazer uma forca para matar Mordecai, Deus tirou o sono do nosso rei Assuero. Porque quando Deus quer nos abençoar, Deus tira até o sono. E Deus tirou o sono do rei Assuero. Aí Deus tirou o sono do rei Assuero, o rei Assuero foi pegar os livros de anotações. Porque tudo que acontecia no palácio, eles anotavam. E ele pegou o livro de anotações. E lá no livro de anotação estava escrito que um dia uma pessoa livrou ele da morte. Iam dois homens que queriam matá-lo, essa pessoa chegou, avisou que ele ia morrer e essa pessoa conseguiu livrar da morte. Ele ficou pensando, quem é esse homem? Eu preciso fazer alguma coisa para eu exaltar esse homem. Eu preciso fazer alguma coisa para eu agradecer, porque nada foi falado. No outro dia, quando Amã chegou, ele já tinha feito a forca para Mordecai, ele chegou pronto para contar para o rei Assuero que Mordecai seria enforcado porque ele não se curvava a ele. O rei Assuero perguntou, quem é que está no pátio? Aí falaram, quem está no pátio é Amã. Chama a Amã, quero conversar com ele. Quando Amã chegou, ele falou, Amã, eu estava lendo aqui nos livros das crônicas que teve um homem que conseguiu salvar a minha vida, que alguém iria me matar. E fala para mim, o que eu posso fazer para agradecer? Falar um muito obrigado para alguém que salvou minha vida. A maior pessoa sou eu, né? Eu sou a primeira pessoa dele, então é para mim. Ele falou, olha só, rei, pega seu melhor cavalo, pega sua coroa, pega sua melhor veste nesse homem e anda com ele nas ruas de Suzã e fala, assim é um homem que eu devo honrar. Aí eu vi assim, você é isso que eu devo fazer? Isso deve fazer, porque estava pensando que era ele, a segunda pessoa do rei. Ele falou, então chama Mordecai. Chama Mordecai e apressa, faz isso rápido. Lindas, quando Deus quer nos abençoar, ele tem pressa. Ele falou, rápido, faça isso rápido, chama Mordecai, veste a roupa, chama o cavalo, coloca o cavalo, coloca todas ornamentadas e leve-lhe na rua e ele será honrado.
Agora você imagina, a pessoa que a mãe queria matar era a pessoa que ele ia andar nas ruas para ser honrado. Olha como Deus faz. Olha como que Deus ele é muito lindo, ele é muito lindo. Aí ele tinha que obedecer ao rei. Ele foi, pegou e andou na rua e ainda tinha que falar. É assim que faz com o homem, com que Deus, com que o rei quer honrar. Depois que ele andou na cidade toda, ele chegou, a mãe voltou, aborrecido, foi para casa com muita raiva por tudo que tinha acontecido, ele se sentiu humilhado. Mordecai voltou para o seu posto de serviço e a história vai continuando. Só que Amã ficou tão irado, que ele falou, agora eu não vou matar só Mordecai, eu vou matar todos os judeus daquela região. Todos serão mortos naquela região. E começou a comentar, e o assunto foi crescendo, chegou até Mordecai, Mordecai chegou até Esther e falou, Esther, Amã, ele vai matar todos os judeus. E agora, o que nós vamos fazer? Esther falou, eu não posso fazer nada. Por que eu não posso fazer nada? Porque tem 30 dias que o rei não me chama. E se eu chegar na presença do rei, sem ele me chamar, eu posso ser morto. Ele falou, não, você Lídia, não deixa eu só fazer uma observação rapidinho, não tirando teu raciocínio. Eu precisei desativar os comentários, porque a conexão estava oscilando muito. Aí só para vocês não estranharem, ficou melhor, estabilizou mais, mas quando for mais para o final, eu libero, tá? Porque aí o pessoal não vai estar mais falando, eu acabei desativando. Mas pode continuar aí. 30 dias ele não chamava Esther. Aí ele não chamava Esther 30 dias, aí ele falou o quê? Você não pode fazer nada? Ela falou, não, não posso fazer nada, porque se eu chegar na presença dele, se ele me chamar, eu posso morrer. Ele falou, como assim, Esther? Será porque você foi colocada aí? Será porque você foi colocada aí sendo esposa do rei? Tenha certeza, se for para todos os judeus morrerem, não é porque você está na casa do rei que você também não será morta. O que eu entendo, Cris? Deus nos coloca em algum lugar em destaque para nós abençoar o outro. Não é à toa que Deus nos coloca em certas posições. Não é à toa que Deus elege a gente fica em certas posições. Se Deus te colocou nessa empresa, o que você está fazendo nessa empresa? Deus colocou você como a rainha do seu lar. O que você está fazendo dentro do seu lar? Se Deus te colocou dentro daquela faculdade, o que você está fazendo naquela faculdade? Você acha que você caiu do céu como um paraquedas? Não, minhas lindas, não, queridos. Aonde você está, aonde você estiver, se Deus colocou você num lugar de destaque, é porque é para você estar lá e fazer a obra dele. Existem muitos que estão morrendo, existem muitos que estão se suicidando, existe muito que estão na depressão e você vai ficar calado, de braços cruzados, sem fazer nada. Por que foi que Deus te deu inteligência? Por que foi que Deus te deu sabedoria perspicaz? É para você agir, é para você fazer alguma coisa. Esther foi para o trono porque ela era mais linda? Porque ela era mais bonitinha? Não. Esther foi para o trono porque Deus tinha uma obra para fazer, um propósito para fazer com ela. Porque a olho nu, Cris, Esther não tinha por que Esther ir para lá. Órfã, pobre, escrava, Deus tinha um propósito. Então, se você está onde você está agora, Deus tem um propósito. Pergunta a Deus, Deus, qual é o propósito de Deus estar neste momento? Aí, quando o tio falou com ela, Esther, se nós morrermos, você também vai morrer. Não é porque você está na casa do rei que você não vai no palácio do rei que você não vai morrer. Ela falou, ok, então tá. Então, o que eu vou fazer? Vou juntar todas as minhas servas e você reúne com os judeus, que nós iremos fazer um jejum de 3 dias, sem tomar água e sem comer. E nós iremos orar ao Senhor. E Deus vai criar uma situação. Ele vai me dar sabedoria como que eu irei chegar na frente do rei e o rei não vai me matar. Porque se ela chegasse sem o rei chamar, ela iria morrer. E passaram 3 dias. Uma parte muito importante também que fala que Esther, ela se arrumou, ela se vestiu com vestes principais, com vestes bonitas. E eu achei linda essa parte quando a Bíblia fala que Esther, ela se preparou.
Para nós chegarmos na presença do Rei, nós temos que nos prepararmos. Para nós chegarmos na frente do Rei, nós temos que nos arrumarmos. Trazendo hoje para os nossos dias, qual é o nosso Rei carnal? É os nossos esposos. Como que nós chegamos na frente do nosso Rei quando ele chega do seu trabalho? Cansado, quando ele chega com fome, quando ele chega aborrecido. Como é que nós chegamos na frente do nosso Rei? Mais aborrecida ainda? Mais esquisita? Mais estranha? Ou nós recebemos o nosso Rei com um sorriso? Ou nós recebemos o nosso Rei com um jantarzinho gostoso? Claro, não todos os dias, por favor. Ou nós chegamos para o nosso Rei com um lanchinho gostoso, com o cabelo arrumado, com a pele, com aroma. Como é que nós chegamos para... Como nós vamos receber o nosso Rei? Trazendo para o dia de hoje. Levando para o lado espiritual. Como é que nós vamos apresentar o nosso Rei? Acordamos de manhã, correndo, vamos fazer café, vamos cuidar de filho, levar filho para a escola. E a gente não tem tempo para falar com o nosso Rei. Parar, escovar os dentes, lavar o rosto, arrumar a cama para falar com o nosso Rei. Nós falamos, Deus, muito obrigada pela noite, sai correndo. Aí, quando chega a noite, Deus, muito obrigada pelo dia, sai correndo. Nós não temos tempo. Não existe um relacionamento, né, com o Rei. Relacionamento com o Rei. Esté se preparou para chegar perto do Rei. E quando Esté chegou tão encantadora que o Rei foi, ergueu seu cetro de ouro. Esté foi, tocou. Quando Esté tocou, o Rei falou, o que você quer, minha querida? O que você quer? Aproxima. Quando Esté chegou, e o Rei falou, olha que doçura. Fale o que você quer que eu te dou a metade do meu reino. Oh, meu Deus do céu! A metade do meu reino. Então imagina como que essa mulher chegou até o Rei. Que candura, que delícia, que simpatia. Porque se ela chegasse empurrada, se ela chegasse cara feia, mal-humorada, toda estranha, ele não ia dar a metade do Rei mesmo. Ele não ia dar. Quando ela chegou tão encantadora que ele falou, o que você quer? Eu te dou a metade do meu reino. Ela se aproximou e foi muito inteligente, muito sábia. Ela não foi pedindo. Às vezes nós chegamos para o nosso Rei e começamos logo a pedir. Deus, eu preciso disso, 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 de Deus, eu quero. Não, Esther não fez. Esther não foi pedindo, Esther foi oferecendo. Esther foi convidando. Convidou o Rei Assuero. Eu estou te convidando para um banquete. Quando foi que eu convidei Jesus para um banquete? Quando foi que eu chamei ele para estar comigo na minha mesa para um banquete, para nós conversarmos? Quando foi que eu convidei ele para estar comigo? Esther convidou o Rei Assuero para um banquete. Eu estou te convidando. E eu quero convidar também Amã, o mau Amã. Aí nós não entendemos. Por que convidar Amã? Amã quer matar o tio, ela convida Amã. Mas a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica. Ela não poderia logo chegar a falar tudo o que aconteceu em relação à mãe. Ela estava preparando o ambiente. É assim que mulher faz. É assim que a sabedoria da mulher faz. Aí ela falou, vou fazer um banquete para você, meu rei, para o senhor, meu rei, e quero que você convide a mãe. Ele, ok, então amanhã faremos o banquete. E a mãe ficou todo feliz, chegou em casa feliz da vida, porque estava tudo funcionando bem para ele. Né? Ele ia matar Mardoqueu, ele ia colocar na forca, ele estava sendo amigo de Esté, Esté convidou ele para o banquete, estava tudo certo. Quando chegou o dia do Agora, que autocontrole de Esté, né, Lídia? Porque não, sabendo que ele queria matar o povo, ela mantém a classe e convida para o banquete. Que sabedoria, que mulher, né? Que entendimento. Eu cheguei a notar sobre ela que era uma pessoa que não falava demais, ela sabia até onde ela falava. Ela podia ter chegado diante dele, que esse aí, né? Não, ela vem com uma sabedoria, ela vem com um discernimento da parte de Deus,
que, né, também depois daquele tempo de jejum, daquele tempo de entrega, daquele tempo de oração, a gente percebe que quando a gente se entrega, quando a gente se rende ao Senhor e busca Ele, Ele direciona as nossas palavras, né? Ele direciona, porque ainda mais nós mulheres, né, a grande maioria que está aqui com a gente é mulher, mas tem alguns homens, nós somos impulsivas demais, nós somos faladeiras demais. E muitas vezes tem que ali temperar, tem que ter aquela temperança. E até vem mostrar para que mesmo aquele que queria matá-la, porque ela também estava inclusa, porque ela é judia, ela vem ali oferecer um banquete. Que entendimento, que coisa linda. Eu fico vendo o psicológico. Como Sim. ela teve um psicológico dela ali, mas é o que Deus faz quando nós estamos aos pés dele, né? Tem. Ela passou 3 dias de jejum, intercedendo. Então, era uma moça, que era nova, a Esther era nova, equilibrada, o ser emocional equilibrado. E Esther convida, aí chegou o primeiro banquete, o dia do primeiro banquete. Ai, gente, eu não sei se eu teria essa temperança, não. Eu só em pensar que eu já estou aqui suando, não sei se eu teria essa temperança. Chegou o primeiro banquete de Esther, foram, conversaram, aí de novo reperguntou, fala, minha rainha, o que você quer? O que você deseja? Eu te dou a metade do meu reino. Olha, Esther é muito sábia. Meu querido rei falo eu, né? Que ela não era querido, não, era o senhor. Meu senhor, eu queria convidá-lo para o segundo banquete. Ai, gente, eu nem ia comer no primeiro nem no segundo, tão nervosa que eu ia ficar. Né? Eu quero convidá-lo para o segundo banquete. E nesse segundo banquete, por favor, convida a Amã. A Amã falou, ai meu Deus, tô bem, como se fosse hoje ele falaria, tô bem na fita, né? Convidou o primeiro, convidou o segundo, tô bem na fita com a rainha. O rei falou, ok, vamos fazer o segundo banquete. A Amã foi para casa, ela preparou o segundo banquete. Aí chegou o dia do segundo banquete, que eu já estou nervosa com esse segundo banquete. Chegou o dia do segundo banquete. Aí, quando chegou o segundo banquete, o rei falou, agora minha rainha fala, o que você tanto quer conversar conosco? Aí ela falou que toda a trama de Amã, que além dele querer tudo que o povo dela passou, todo o sofrimento que o povo dela passou, agora existia uma pessoa que não queria matar só um, queria acabar com o que sobrou do povo dela. O pai, a mãe já haviam morrido. O rei ficou assustado e falou, quem é essa pessoa? Que quer fazer isso com você e seu povo? O povo da minha esposa? Quem é essa pessoa? Ela friamente, eu já falava, é isso aí, ó, esse abestalhado aí, mas ela não fez isso não. Ela friamente falou, o mal amante. Quando ele falou isso, o rei ficou tão irado, que ele levantou da mesa. E a história conta que os estudiosos contam que era inaceitável levantar da mesa no momento da alimentação. O rei levantou da mesa tão irado e foi para o pátio. Ele nem respondeu nada, ele só ficou sabendo que era a mãe, levantou da mesa e foi para o pátio. Nisso que ele foi para o pátio, a mãe, o que a mãe faz? A mãe se ajoelha nos pés de Esté pedindo clemência, porque ele sabia que agora estava ruim para ele. Ele ajoelhou nos pés de Esté pedindo clemência. Mas Deus faz tudo certinho. Nesse mesmo momento, o rei entra e vê aquela cena. O que foi na cabeça do rei? Ele falou, peraí, além de você querer matar, você agora quer seduzir minha esposa dentro da minha casa? Aí, nessa hora, a mão ficou desesperado e o senhor, que estava, o servo, fechou a cabeça da mão. Falou, Amã, foi ruim para você. O engraçado é que o senhor do lado, a pessoa que estava ao lado, falou, olha, tem uma história para falar. Falou com o rei Assuero. Esse Amã, sempre tem alguém, né? Esse Amã fez uma forca lá na casa dele. Sabe para quê? Para colocar o tio da sua esposa. Vai enforcar o tio da sua esposa. Aí ele falou, o quê? Tem uma forca? Ele que vai para a forca. Então, esta forca
Pois é, minha conexão hoje vai seguindo. Tá, Se você tá conseguindo seguir, vai seguindo que fica gravado. Não tem então, problema não, não para não. então tá ok. Segue em frente. Aí Amã foi enforcado e Esté, claro, agradeceu o rei. O que aconteceu? Chamou Mordecai, o rei pegou o anel de Amã, pegou a coroa de Amã o Mordecai ficou na posição de Amã e toda a casa de Amã ficou para Mordecai e os seus. E o tempo foi passando e a história conta também, Cris, que houve uma grande festa, foi a festa de Purim, porque todos os judeus, nenhum dos judeus foram mortos. Não foram mortos pela posição dessa mulher que não tinha pai, não tinha mãe, não teve uma criação que poderia ser destacada. E é onde eu encerro essa Não história. tinha uma vida privilegiada, né? Tinha uma vida privilegiada, não tinha nada provável. Mas quando a gente fala lá do significado de Radassa, quando a gente vai lá no início e fala que ela chamava Radassa, e Radassa significava o mesmo que murta, e murta era uma planta que não importa onde você for plantado, importa quem é que te planta, quem é que te coloca, quem foi que te colocou, quem colocou Estela. Quem foi que colocou Esther na frente do rei Assuero? Foi o Senhor. E quem foi que te colocou aí, aonde você está? Então, o nome de Deus foi glorificado por uma mulher improvável, por uma mocinha, jovenzinha, porque com certeza o rei Assuero não ia pegar uma senhora para ele casar. Eram jovens daquela região, eram jovens da província, era uma mocinha. Sem dela mesma, ela não tinha sabedoria. Ela não tinha sabedoria própria. Ela teve uma sabedoria que veio de Deus. Ela tinha uma obediência que veio de Deus. Então, eu já falei isso aqui na live e eu vou repetir essa frase. Duas rainhas com um único reinado. Uma rainha sentou na cadeira por obediência e a outra rainha perdeu a cadeira por desobediência. Então, minhas lindas, vamos fazer a diferença. Aonde Deus te colocar, aonde Deus te colocou. Se Ele te colocou aí, porque Ele tem um grande propósito. Se Ele te colocou no trono, porque Ele tem um grande propósito. Se Ele colocou na tua casa, porque Ele tem um grande propósito. Um propósito com os teus, com o seu marido, com o seu filho, com os seus parentes. E honre a Deus aonde foi que Ele te colocou. Amém. Glória a Deus. Deus é tremendo. Quem diria, talvez, quando ela, né, perdeu os pais, quando ela ficou, se sentiu desamparada, quem diria que ela ia ser de escrava a rainha? Quem diria que ela ia chegar nessa posição? E talvez quem olhasse para ela, quem soubesse a história, talvez pensasse assim: não vai ser nada, nunca nada, não tem família, não tem ninguém. E de repente ela foi indo por caminhos porque não foi ela que se inscreveu no concurso. Colocaram, levaram, né? Levaram, a Bíblia Não fala, foi, levaram. levaram, né? Então assim, não sabe se porque olharam para ela, não sabe se foi o tio, enfim. E aí ela vai. E eu aprendo tanto com isso, com ela, com o posicionamento dela de obediência. Às vezes a gente, mulher, é tão difícil a gente obedecer, é tão difícil a gente calar, é tão difícil a gente ouvir. Às vezes a gente quer tomar decisões, a gente quer tomar a frente, a gente quer decidir para onde vai, a gente quer decidir como vai fazer. E a Esté não, Esté ela foi levada, né? Esté não revelava a sua identidade, ela teve um momento certo para revelar. Naquele momento também, onde antes dela se apresentar do rei, onde todas as mulheres iam se enfeitando e colocando, se adornando, ela ouve o chefe da guarda das mulheres falar, olha, né? Sugeria a ela como ela se vestiria, o que ela usaria. Ela aceita conselhos, ela aceita o que falam com ela tem essa paciência, essa humildade, porque ela era uma mulher comum demais, ela
Ela pensa, meu Deus, como que eu vou me arrumar para estar diante do rei? Eu sou muito comum, eu sou uma escrava, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho riqueza, não tenho ninguém. Meu tio agora que está comigo, mas talvez pensando, sou um peso para ele. E de repente ela está ali e ouve as sugestões e de repente vendo as outras mulheres se arrumar, porque eu creio que uma devia ver a outra, quando acho que devia haver aquele burburinho, vai uma agora, vai você agora. E vendo aquilo tudo e ela não tomando para ela coisas que não a pertencia, porque ela era comum demais, ela era muito comum, ela era muito simples. E ela aceitou. A gente vai vendo que do início, a história dela até o final, ela vem aceitando, obedecendo. E no momento que aí sim ela tem, quando o tio dela fala que ela tem que tomar uma posição, que ela não estava ali à toa, aí sim ela toma a postura do jejum. Ela toma a postura e ela começa a entender, eu estou aqui por um propósito. Aí talvez, como a Liz já falou, você está numa empresa e você não sabe o propósito que você está. Né? Você está trabalhando com uma pessoa que é muito influente e você não sabe o propósito. Você está em um lugar e você não entende. Aí talvez você esteja também num lugar muito simples e você também não entenda esse lugar simples. Mas permaneça no propósito, começa a pedir ao Senhor para liberar porções para você, liberar o conhecimento, liberar o entendimento, liberar revelações, né? Porque para ela foi sendo liberado, não é, Lígia? Ela não descobriu assim, olha, você vai ser isso, porque você vai ser a salvadora. Não foi isso. Não foi. Ela foi descobrindo. E isso é interessante que ela, sendo a esposa do rei, quando o tio falou, você tem que ir lá falar com ele, se ela fosse assim, vamos falar num termo de hoje, exibida, então eu vou, é meu esposo, então eu vou lá. Ela falou, tio, tem 30 dias que ele não me chama. Ela poderia ir, como é que é? Você não vai me chamar? Eu sou sua esposa, você me escolheu. Eu sou a rainha. Eu sou a rainha. Ela esperou a vez dela. Esperou ele, e nós, às vezes, nós não esperamos, né? Nós não aguentamos, não esperamos nos chamar. Nós queremos passar à frente. Nós queremos entrar em uma posição que não é nossa. A gente quer resolver a questão. Resolver. A gente quer bater de frente. E o tio falou, tio, ele tem que me chamar. Não, mas você é a rainha. Eu Lídia, falava, olha só, eu sou a rainha, você me colocou como rainha, né? Então vamos lá resolver a situação. Não, foi muito sábia, foi muito sábia. Meu Deus, dá a sabedoria para nós nesse outubro rosa. Sim, muita sabedoria e assim, regado de simplicidade, de obediência, de coisas que pra gente é muito difícil. Eu vou ativar de novo os comentários, que a gente deve ter uns 10 minutos para o pessoal comentar aí. Então, na simplicidade, né? Oi, fala. O tio falou com ela para não falar o nome dela, né? Nem falar o nome. Ela ficou quietinha, ela não falou nada. Com certeza as pessoas perguntavam, de onde você é? Quem é você? Ela foi obediente ao tio. Ela não falou nada de onde ela era. Então Deus foi glorificado. Ela foi honrada pela obediência. Ela foi obediente desde lá do início. Todo o trajeto foi um caminho de obediência. Foi um caminho de simplicidade. Eu acredito que os eunucos achavam graça nela porque ela ficava ali observando tudo. Era tudo novo. Era muita riqueza. Era muito novo. Imagina o olhar dela para aquilo tudo, né? Imagina a gente entrar no... Meu Deus! O olhar dela brilhava. Tem uma parte muito interessante também, que o rei levava a mulher, né, lá para o leito, né? Tinham relações com ela, saiu uma, entra a outra. Imagina Esther, meu Deus, sem experiência nenhuma. Olha, na Bíblia não conta, mas ao meu ver, a simplicidade encantou o rei Assuero. Com uma mocinha novinha, virgem, com um homem que já passaram 300 mulheres na cama, acho que ela ficou ali, sabe, sem saber por onde começar. Então, acho que a simplicidade fez com que Esther, ela fosse honrada por Deus. E ela conseguiu salvar todo o seu povo de uma morte que seria, olha, muita gente morreria. Então, o propósito extraordinário
que Deus teve na vida de Esther foi salvar todo o seu povo, com toda simplicidade e toda obediência e toda sabedoria. Que aos poucos ela foi galgando. Então, minhas lindas, se hoje você não tem, não fica triste, não. Deus vai dando porções. Aos poucos, Deus vai dando porções. Porque os estudiosos falam, Cris, que tudo isso aconteceu num período de 12 anos. Isso não foi de hoje para amanhã. Então, durante 12 anos, ela foi sendo preparada, ela foi sendo tratada, e Deus foi dando porções. Então, tenha certeza que Deus vai te dar porções. Na hora certa, você irá falar, você irá estar no lugar certo para Deus te usar. Com todo o ensinamento que Deus vai te dar no decorrer do tempo. Ok? Aqui a Paula Roberta está falando que ela teve muito. A gente quer resolver, sim, nós queremos. É um defeito, uma qualidade, não sei. Nós queremos ir logo bater de frente com o problema e resolver, né? Não levar desaforo para casa. A gente quer logo, né, dar fim da questão. Só que com ela, a gente aprende que não é assim. A gente aprende a ser mais simples. Às vezes, a gente complica as coisas. E as coisas de Deus são muito simples. E ele chama aquela que ele podia ter chamado. Olha só, não era só ela de judia. Haviam outras. Então, a simplicidade dela, justamente a improvável, se falasse assim, nossa, mas tanta gente com pai, com mãe, tanta gente, né, mais resolvida, mais estudada, mais isso, mais aquilo. E Deus escolheu quem? A que era órfã, a que não tinha onde pousar, a que, né, a que perdeu tudo que tinha, que estava sem expectativa, sem perspectiva de nada, justamente. Aí Deus te coloca no lugar e você fala assim, meu Deus, mas por que eu? Por que justo eu? Porque você é a tal do improvável. O improvável, as pessoas talvez te apontem e falam assim, e aquela ali não vai usar não, aquela ali, e não. Quem? Imagina, né, Lídia? Imagina, live de quem? Quem são essas? Mas aí Deus chama, né? Ela teve medo, às vezes nós temos medo, ela teve medo de morrer. Né? Você vê que ela é tão simples, ela falou, eu vou morrer. Às vezes esse medo vem, eu vou para uma live, falar o que é uma live? Meu Deus, é muita gente ouvindo. Nós sentimos medo, Esther teve medo de morrer. E se ele não erguer o cedro? E se nós formos para uma live e ninguém nos ouvir? Vem medo no nosso coração. Que estreito, misericórdia. E o que eu vou falar? Ele se perguntar alguma coisa, e será que vai abençoar alguém? E fica assim, passa N coisas na cabeça da gente, mas a gente precisa usar. Precisamos ousar, precisamos avançar. Porque no mesmo momento que ela teve medo, ela falou, não, então tá. E também é interessante que ela tinha as servas amigas. Ela falou, eu vou chamar as minhas amigas de joelho. Todos nós temos nossa amiga de joelho. A minha amiga de joelho está aqui na live, a irmã Sigrid. Então ela falou, peraí, eu vou chamar minhas amigas. E nós vamos orar. Nós vamos fazer o jejum de 3 dias. Então, meus amores, se você está com uma situação difícil, chama alguém idôneo. Chama alguém idôneo para te ajudar, para orar com você, para Deus dar direção. Não vá sozinho. Deus fala que não é bom que estejamos só. Não é bom que nós irmos sozinhos. Então chama alguém para ajudar, para orientar pessoas de uma certa idade, uma idade maior, que tenha mais conhecimentos, que ela vai ajudar. Porque medo, todos nós temos. Nós temos medo do novo, né, Cris? Quando você me chamou para lá, eu falei, meu Deus do céu, eu? Como assim? Ai, é bom que a gente assim chama pessoas, desafia e a pessoa topa, ainda topa a tua loucura. Verdade. Graças a Deus. Mas Deus, ele faz assim, ele chama, às vezes você pode pensar assim, mas como assim, como eu, sabe? Eu nunca imaginei estar trabalhando com vídeo, falando da palavra assim, né? Se alguém falasse lá atrás, nunca ia imaginar, a gente nunca podia pensar que alguém ia nos ouvir, alguém ia parar, né? Fora isso, depois a gente replica isso para outras pessoas, edifica a vida de outras pessoas, as pessoas dão um testemunho.
E assim, a gente fica vendo assim, o improvável, quem é o improvável? Então não se limita, sabe? Não se limita, sabe? Steph foi levada, levaram-na. Lê lá, levaram-na. Talvez Ela nem você escolha, precisa ser levado. É, para onde ela eu vou? Peraí, a gente quer ter o controle de tudo, né? Queremos ter. É o nosso defeito. Acho que a gente deve ter uns 5 minutos, talvez. Então, nós temos esse dever. A gente quer saber para onde vai, a gente quer saber com quem vai, a gente quer saber o destino, a gente quer saber o que a gente vai fazer e a gente quer saber que horas a gente volta, não é isso? E nós aí queremos. Deus nos chama, né? Pode falar. Aí Deus nos chama e fala assim, ide. E a gente Não fica falou assim. preocupado. O interessante, Cris, que a gente fica preocupado com o futuro. A gente esquece Sim. que Deus ele está no futuro. 28 segundos. Enfim, agradeço a você que pôde ficar aqui. Hoje foi muita estabilidade, mas que Deus te abençoe. 28 segundos. Que Deus te abençoe.